E olha só, desde 2011, o STF reconhece a união estável entre casais do mesmo sexo. E se esse casal quiser adotar um filho, como é que funciona o processo de adoção? Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui no estúdio com o Ricardo Mateus dos Santos, ele que é advogado. Bem-vindo, Ricardo. Agradeço mais uma vez o convite da TV Câmara e estamos aqui para tratar desse assunto tão relevante para a sociedade. Primeiro, eu gostaria que você falasse, para que as pessoas que estão acompanhando a nossa programação entendessem como é que funciona o processo de adoção aqui no Brasil. Luciane, funciona da seguinte forma. Primeiramente, a adoção ele é um processo legal no qual duas pessoas elas assumem a responsabilidade parental sobre determinada criança ou adolescente, conferindo a essa criança ou adolescente os mesmos direitos de um filho biológico. No Brasil funciona da seguinte forma, um casal, um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, elas podem fazer, junto à Vara da Infância e da Juventude, uma habilitação no cadastro. Lá, eles podem colocar o perfil de uma criança ou adolescente que eles pretendem adotar, né? E dentre essas preferências que esse casal tem, faz esse cadastro e aí a Justiça verificará se existem crianças ou adolescentes que também estão cadastradas e que estão à disposição para ingressar nesse lar substituto. Não tem diferença, então, de casais heterossexuais e homoafetivos? Não. Em termos de procedimento legal, em termos de todo o procedimento que é feito para um processo de adoção, não existem quaisquer diferenças ou quaisquer discriminações do início ao fim do procedimento. O procedimento é exatamente o mesmo. Tem muita gente que fala que é um processo muito burocrático, que demanda muito tempo. Isso é verdade, doutor? Luciane, no Brasil, essa tramitação processual, ela leva em média de 1 a 5 anos. Não podemos precisar, de fato, quanto tempo vai demorar para o processo iniciar, porque vai depender, para iniciar e findar, porque vai depender de muitos fatores. Nesse processo são feitas visitas de assistentes sociais, audiências, então vai depender do local em que o processo tramita, da comarca em que o processo tramita, da vara, do fluxo de processos ali naquela vara, então não podemos precisar, em termos exatos, um prazo específico, mas em pesquisas que realizei com relação ao período médio de tramitação do país, esse período ele tem sido de 1 a 5 anos. O que esse casal precisa ter para poder ter esse filho, né? Adotar esse filho? Ele precisa estar casado? Tem que ter um tempo de casado? Como é que funciona? Essa é uma pergunta muito interessante que a sociedade precisa também, né, caso tenha esse interesse em adotar, ter conhecimento. Né? Para esse processo de adoção, como já dito nas perguntas anteriores, o casal precisa, né, se dirigir à justiça especializada para realizar esse cadastro. É preciso se aferir algumas condições e levar algumas documentações que são, né, imprescindíveis para um processo como esse. Além das documentações pessoais, né, RG, CPF, comprovante de endereço, é necessário que essas pessoas elas levem certidões de antecedentes criminais da Polícia Civil, da Polícia Federal, atestados de idoneidade e outros elementos que a Justiça da Infância e da Juventude vai entender pertinentes para demonstrar que aquelas pessoas elas têm idoneidade moral, psicológica, condições psicológicas de ter uma criança naquele seio familiar. Então, algumas documentações são requeridas e são necessárias para serem apresentadas à justiça especializada. O nome dos pais adotivos vai constar na certidão de nascimento dessa criança? Como é que vai funcionar essa questão? Essa também é uma pergunta muito interessante e acontece o seguinte, quando vai ser lavrada uma certidão de nascimento após, obviamente, o processo de adoção, vai constar o nome dos dois pais ou o nome das duas mães. Existe também casos em que é mantido o nome dos pais biológicos também, o que se chama de multiparentalidade. A criança ou adolescente pode ter o nome do pai biológico, do pai socioafetivo, da mãe biológica e do pai socioafetivo. Isso é possível, né? Mas no caso de adoção por pessoas do mesmo sexo, aí vai ter o nome dessas duas pessoas e existem situações em que, até para evitar discriminações, não tem mais se colocado avós paternos e avós maternos na certidão de nascimento. Tem se colocado apenas avós, e aí coloca lá o nome dos avós. Né? E o nome ali desses pais, né? Apenas filiação. Aí tem lá o nome das duas pessoas que são ali, né? Os pais dessa criança, pais ou mãe dessa criança. E em termos de direitos dessa criança, ela vai ter direito a tudo? Como é que vai funcionar? Os direitos da criança que é adotada, da criança ou adolescente adotada, são exatamente os mesmos de um filho biológico.
direito à convivência familiar, de ter uma educação adequada, né? Todo o direito que uma criança que seja filha biológica tem, o filho adotivo também vai ter, incluindo direitos patrimoniais e sucessórios, todos os direitos que são atinentes a um filho biológico, o filho adotado também terá. Essa criança, ela passa por um período de adaptação, porque existe aquele momento, né, que o pai vai ali, não sei se tem o processo de conhecer a criança, de ficar um tempo com ela. Como é que funciona no processo de adoção? Uma pergunta também bastante pertinente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o que se chama de estágio de convivência. Quando essa criança está, por exemplo, numa casa de acolhimento e surgem pais com o perfil para adotar essa criança, né, cujo perfil dessa criança, o adolescente também se adeque àquilo que esses pais estão procurando, é feito um período de estágio de convivência, no qual esses pais convivem, né, com essa criança ou adolescente, até para verificar como será essa convivência, essa dinâmica familiar, se realmente, né, aquilo que eles pretendem com relação ao perfil da criança é atendido. E esse período de estágio de convivência, ele geralmente é de 90 dias. Queria muito agradecer sua participação, então acho que foi bem esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.